Gente, bom dia do meu lado daqui. Hoje eu estou fazendo essa conversa antes do almoço. Estou tendo a honra, o privilégio de falar com essa pessoa incrível, que é a Sheila Fonseca. Sheila e eu estamos completando 40 anos de carreira juntas. Nós começamos juntas como estagiárias em uma indústria no ABC Paulista. E a gente tem uma amizade que independe de datas comemorativas, independe da frequência, mas todas as vezes que a gente se encontra é motivo de celebração. Nós vimos caminhando juntas desde então, uma acompanhando a carreira da outra, e eu a trouxe aqui hoje, gente, para ela contar. A Sheila tem uma carreira incrível, continua tendo, né? E eu a trouxe aqui hoje para ela contar como é que vem acontecendo essa caminhada de estagiária a VP organizacional, VP global, né, Sheila? Então, Sheila, começa contando para a gente um pouco da sua trajetória e também quem é você além do cargo. Tá, vamos lá. Primeiro, um prazer estar aqui com você, Vilma. Acho, sim, que os opostos se complementam, né? Nós somos tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão iguais e tão próximas, né? E acho que a gente tem uma coisa em comum. Nós acreditamos na carreira que nós escolhemos, cada um na sua forma, mas nós acreditamos no desenvolvimento das pessoas e isso eu acho que é o grande diferencial. Né? Bom, falando de mim, então eu sou, como a Vilma falou, eu já tenho aí uma experiência muito grande, vasta em recursos humanos, não só no Brasil, mas América Latina e globalmente. Né? Isso me deu uma versatilidade muito grande em termos de cultura, aprendizado, diferentes, né? Entender o modelo mental de cada pessoa, né? Isso me ajudou bastante. Mas eu venho, então, de uma carreira de recursos humanos. A única vez que eu atuei fora recursos humanos foi em marketing, né, que eu acho que tem até a ver, mas eu atuo em recursos humanos já há muito tempo. A minha carreira foi em indústrias, então, assim, eu sempre trabalhei em indústria e também tive uma atuação mais breve, recentemente, na área de serviços, o que me garante, assim, o que me deu a certeza de que RH, profissionais de RH, independente do segmento, elas têm uma flexibilidade de atuar, até porque a matéria-prima são pessoas, né? É gestão de pessoas. Então, como você disse, eu comecei de estagiária, cheguei a vice-presidente global de uma empresa no segmento agro, e hoje estou migrando para a carreira de advisor organizacional, que é uma mudança grande, mas que a minha essência continua quando eu falo de desenvolvimento de pessoas, quando eu falo de transformar estratégia em execução, principalmente posicionamento e influência de recursos humanos no mundo corporativo. Muito bem, muito bem. Sheila, o que mais mudou no mundo do trabalho desde que você começou? Qual a sua percepção? Eu acho que ele vem mudando, sem sombra de dúvida, assim, a passos largos, mas nos últimos anos, principalmente depois de pandemia, isso mudou muito, né? E eu acho que o avanço tecnológico trouxe uma agilidade não antes conhecida por nós, e eu acho que mudaram as relações, né? Então, hoje, a gente fala muito mais de colaboração, hoje, as estruturas hierárquicas, elas existem, mas elas precisam ser mais flexíveis e adaptáveis. A hierarquia é bom, mas você não pode ser um líder centralizador. Então, as pessoas querem contribuir, querem participar. Mas uma das coisas que eu acho que permanece e é importante, está cada vez mais visível, é o quanto você tem que estar centrado no humano, nas pessoas. E acho que por isso até que o RH vem tomando uma proporção tão importante hoje no mundo dos negócios. Né? Então, eu acho que o mundo do trabalho vem mudando muito, ele vem se tornando mais ágil, mais dinâmico, mais imprevisível. Né? Então, hoje, acho que você não tem mais como fazer plano de 5, 10 anos, na realidade, planos bem mais curtos, e hoje eu acho que todo mundo está buscando encontrar soluções
para que as empresas sejam um ambiente mais pró, uhum, mais íntegro, mas eu acho que mais pró também, né? uhum, E isso passa por olhar as pessoas como diferencial competitivo. Vilma, na sim, minha carreira, eu estou segura e tenho certeza. Óbvio que produto é importante, estratégia é importante, cliente é importante, mas ao mesmo tempo que você fala de uma cultura voltada ao uhum, cliente, você tem que falar da cultura voltada a pessoas. Né? exatamente. Não tem como. Senão isso não se torna sustentável. Então, acho que isso é Isso. uma das coisas que mais tem mudado. E aí, hoje, Uhum, a liderança tem sentido uma grande dificuldade de se uhum, posicionar ao meio de tudo isso. Acho que uhum, é um desafio grande e não menos importante para recursos humanos, porque as pessoas atribuem uhum. automaticamente, quando você fala de colaboradores, atribui a recursos humanos. E não é Exato. assim. Né? Recursos humanos não tem a verdade absoluta e não é Não, responsável. ainda bem. Uhum, Ainda bem, verdade, ainda bem. uhum, sim. Sheila, o que você aprendeu sobre pessoas que nem um livro ensina? Eu acho que, assim, né? Primeiro que eu acredito nas formações, eu sou inquieta, então eu estou sempre Uhum, estudando, né? Agora eu já estou vendo 2 cursos para esse ano que eu vou fazer, um fora do Brasil e um sobre o futuro do trabalho. Então, estou aí já planejando. Eu acho que é sempre uhum, importante estar entendendo uhum, tudo isso, mas eu acho que a experiência não substitui, ninguém ensina, ou melhor, nada é superior a viver as situações. Né? Então, uhum, acho que quando você lida com pessoas diferentes, de mundos diferentes, e uhum, você uhum, percebe que a essência do ser humano é muito parecida. E não importa se ele sim, é brasileiro, se ele é latino-americano, sim, se ele é europeu, sim, se ele é sim. americano, o importa é que as pessoas têm expectativas muito parecidas e Uhum, elas têm o mesmo interesse. Então, acho que o que eu uhum, aprendi nisso tudo é talvez a arte que seja mais difícil, que é de se uhum, relacionar. Né? É de uhum, como você equilibra a equação, o resultado que você tem que dar na tua uhum, posição, e, ao mesmo uhum, tempo, uhum, como é que você se relaciona com as diferentes uhum, pessoas. Né? uhum, Como é que você atende a diferentes expectativas que o uhum. mercado te impõe no mundo corporativo e que você Verdade. tem que se relacionar para ser bem Uhum, sucedida. E aí eu quero fazer um uhum, parênteses, tá? Bem uhum, sucedida para mim não é o sucesso que os outros atribuem a você, mas é uhum, aquilo que você estabeleceu como sucesso para você, né? Aquilo que você queria atingir. Então, para mim, isso é ser uhum. bem sucedido. Né? Sim. Muito bem. É a segunda vez que a palavra futuro permeia o nosso papo, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, a seu ver, o RH está preparado para o futuro ou a gente ainda vive no passado? O que você tem visto? Olha, assim, é difícil generalizar, porque tem Uhum, empresas de maturidade diferentes, tem uhum, RHs com maturidades diferentes, mas, assim, eu sou uma crítica ferrenha a todo mundo que fala o RH precisa ser mais estratégico. Veja, quando o uhum, RH não é estratégico, eu acho que a responsabilidade não é só do RH, é da uhum, organização como um todo. Né? uhum, Se a organização entende efetivamente qual é a estratégia dela e que o resultado é feito através de pessoas, uhum, ela vai buscar um RH estratégico. uhum, Então, uhum, eu parto do princípio que RH é estratégico. Obviamente que ele pode não estar na sua uhum, maturidade de excelência estratégica, uhum, isso tudo bem, uhum, desenvolvimento todo uhum, mundo vai ter, e, aliás, assim, uhum. ninguém está pronto 100%. É verdade. Nós vamos ficando prontos com o decorrer das coisas. Então, Uhum, eu acho que, uhum, primeiro, RH é estratégico, sim, e acho que uhum, essa dinâmica que está hoje, não é só o RH que não está preparado, ninguém está uhum. preparado. A área comercial não está Verdade. preparada, a manufatura não está Sim, preparada, pela velocidade sim, que as coisas isso. estão mudando. Por Uhum, outro lado, acho sim que o RH hoje uhum, entendeu, já percebeu, e se não percebeu uhum, ainda, tem que perceber, uhum, que o uhum, produto dele é a entrega de gestão de capital humano, ok, mas ela precisa se posicionar muito mais do que isso. Quando a gente está numa uhum, organização, a gente tem que uhum, entender que a RH faz gestão de negócio também, né? uhum, É gestão do business. E uma parte do business são as uhum, pessoas. E uhum, uma parte
muito importante. Então, eu acho que assim, o futuro do trabalho vai colocar RH num posicionamento muito mais de negócio, como expertise de gestão de capital humano. Recentemente, o Yuri, que veio para o Brasil, e ele é um dos papas assim, da transformação do RH, ele que criou o conceito de business partner e tal, e ele fala, o papel do RH agora, o RH tem que olhar para o cliente. Né? Primeiro, isso para mim é óbvio, como qualquer outra área, você tem que olhar para o resultado. E é interessante, Vilma, que eu tenho estudado muito sobre isso, a gente ainda está preso a alguns KPIs de RH, como time to fill, time to hire, sucessão, talent management, enfim, a gente está preso a alguns KPIs, quando, na realidade, a gente tem que olhar para um balanço, para um resultado financeiro, assim, o que está invisível nesse balanço que eu não estou vendo? Porque ali também traz resultados de recursos humanos. Quando você quer dizer que tem posições críticas estão muito tempo abertas, quando você vê que tem falta de qualidade, quando você vê vários resultados no balanço, dá para você fazer influências com recursos humanos. Então, eu acho aí, voltando à pergunta, né, como a gente se posiciona numa forma de entender mais o negócio, apresentar soluções em gestão de pessoas para o negócio crescer, de uma forma que você fale a linguagem do business, sem falar só em gestão de pessoas. Né? Eu sempre me posicionei assim. Eu sempre cuidei de como eu me relacionava com os meus clientes internos. Né? Eu entendia muito o negócio da dor dele, da necessidade dele, junto à estratégia da organização, e aí sim eu propunha soluções em gestão de pessoas alinhadas a isso. Não tem como esse tripé não tá alinhado. Né? Então, eu acho que isso é importante. Como é que você se posiciona além da gestão de recursos humanos? Sim, exatamente. E é aquele perfil de sair da nossa sala e estar colado no nosso cliente, né? Ouvindo, entendendo e atuando junto, né? E não atuando para, mas atuando junto. Uma coisa só que eu quero, antes de você seguir, uma das coisas que eu aprendi muito cedo, né? E aprendi ainda no início da minha carreira, isso foi muito legal, o quanto você precisa entender da dinâmica do negócio, né? E ter ido para a área comercial, né? Ter conhecido a área comercial como business partner, me deu um clique muito grande de como a RH deve atuar. Para você ajusta ter uma ideia, o nosso feeling, né? Ajusta o nosso feeling com o mercado. Perfeitamente. E para você ter uma ideia, né? Eu trabalhei numa empresa agro durante meus últimos 12 anos, e assim, o que eu mais gostava era de ir para o campo e entender a dor do cliente no campo. Então, eu viajava muito, e eu tive a oportunidade de viajar tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, e olhar sobre a perspectiva do produtor rural. E aí sim ficava muito mais fácil você entender que tipo de profissional a empresa tinha que ter, que tipo de solução a empresa tinha que ter. Então, isso ajudava até a definir perfil e tudo, né? Isso é muito legal. Sim, tudo bem. Olhando a sua atuação, tem alguns momentos que você tem trazido um tema muito importante e que durante muito tempo meio que foi proibido falar sobre ele, ou não sei se proibido, mas parece que não tinha espaço para a gente falar sobre esse tema, que é o tema felicidade. Então, você tem uma série de lives no Instagram, e eu quero convidar todo mundo que está ouvindo essa nossa conversa a te acompanhar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esse tema que é tão importante. Para mim, é como o ar que eu respiro. Eu nunca consegui deixar de ser essa pessoa que eu sou hoje. Em alguns momentos da minha vida, da minha trajetória, pessoas como eu, assim, super alegres, para cima, e, enfim, era um perfil que parece que não cabia muito, né? Que a gente tinha que ser aquele ser sisudo, assim, ser alegre, ser feliz, parece que era sinal de incompetência, e
E não é assim, né? A gente tem que sentir amor pelo trabalho, tem que sentir paixão pelo que faz. Eu escuto isso dos meus filhos hoje. Mãe, eu ainda não cheguei nesse ponto que você parece que sempre esteve. Eu disse assim, mãe, você gosta muito de trabalhar, né? Então, conta um pouco para a gente como é que esse clique do mercado foi acionado, né? E se tornou um tema tão importante hoje, felicidade em pauta. Traz um pouco, e você também tem um pouco esse perfil, né? Você sempre foi uma pessoa meio fora da casinha nesse sentido. A nossa risada alta, enfim. Não, aliás, né, Vilma, acho que, embora não de descendência italiana, o italiano ficou em mim, então eu falo alto, eu gesticulo. Também 20 anos trabalhando numa empresa italiana, não tem como. Mas, assim, eu achei super importante essa pergunta e eu vou dizer como tem me transformado. Na realidade, eu venho de uma geração onde as coisas eram muito separadas, né? Pessoa e profissional. E aí o profissional, até porque eu venho de empresas muito masculinas, né, com produtos muito masculinos, o teu posicionamento como mulher era diferente. Não é como é hoje, né? Obviamente que eu já acompanhei toda... Aliás, sou uma incentivadora da diversidade, equidade e inclusão, defensora, enfim, estou super ligada a isso. Mas o que aconteceu? A escola antes era... que o cargo representava uma seriedade que ela vinha até como um mau humor, né? Assim, seriedade, aquela coisa mais dura. Sisudez, né? Sisudez. E, Vilma, por muito tempo eu deixei minha essência, que é mais brincalhona e tudo, e eu me fiz dentro de um papel, eu fui me moldando dentro de um papel, até porque era um papel era um estereótipo mais masculino, enfim, né? Então, acho que veio muito disso. Acho que quando você... E aí, isso tudo começou também depois da pandemia, um pouco antes, mais como força depois da pandemia, quando você passa por uma transformação como foi a pandemia, e que você começa a priorizar aquilo que realmente é importante, né? Eu acho que as empresas permitiram ou entenderam, as organizações permitiram e entenderam que você está ali com um ser humano que é inteiro. Ele não divide. Aquele papo de, você deixa o pessoal na porcaria e da porcaria em frente, não existe isso, né? E cada vez mais a gente vem se relacionando com o ser humano integral. Então, falar de felicidade do trabalho, veja, eu acho, e aí eu acho que tem uma coisa de crença também, né? Você tem momentos felizes, tá? A felicidade, ela é uma foto, né? Ela é um clique de um momento teu. Eu digo, ela é uma parte do seu, né? O que você tem que buscar, eu acho que assim, cada vez mais essa geração nova vem falando disso, né? E aí quando criticam tanto as gerações mais jovens, eu não concordo, porque eles têm um modelo mental diferente de ver a vida. E trabalho não é tudo. O equilíbrio é importante, né? Agora, obviamente, o que eu vejo é assim, quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe do que te conecta com o mundo, mais confortável você fica dentro dele. E aí tem uma coisa que é legal também, né? Quanto a gente não tem que se apagar, né, como pessoa, para se adaptar a ambientes que talvez não tenham a ver com a gente. A Felicidade em Pauta é um grupo, só rapidamente, é um grupo de 4 profissionais que se reúnem de especialidades diferentes, que não tem nenhum interesse em vender nada, não tem uma venda. A gente se reúne há 15 dias para falar de temas ligados à vida como ela é. E como você lida com a mudança, com os medos, com tudo na vida, buscando uma felicidade, que eu acho que esse é o grande objetivo do ser humano, né? Ele fala como a gente se respeita, né? E como a gente precisa se respeitar. Mas você só tem respeito a si mesmo quando você se conhece, quando você não se separa do teu centro. Então, assim, eu vim de ambientes muito mais sisudos. Quando eu saí do mundo corporativo, a Felicidade em Pauta apareceu. E eu me forcei mesmo, porque eu não acreditava nisso. Então, eu me forcei. Foi um dos desafios que eu acho que estou vencendo, é poder falar e colocar mais de mim, ou das minhas crenças e tal, um tema que no mundo corporativo não cabe muito, viu?
É verdade. Obviamente que tem hoje diretoria da felicidade, tem o sim. Chief Executive Happiness, tem uma série de coisas. Isso. Mas ainda é muito... Né? Ainda é muito incipiente, porque passa primeiro pelo autoconhecimento, com certeza, e pelo respeito, e pelo entendimento de quem sou eu nesse planeta, quem sou eu nessa cadeira. Aonde você quer, em quais lugares você quer se conectar. Isso. No final é isso. Obviamente, né, você não trabalha por hobby, ninguém trabalha por hobby, não. E às vezes não é tão fácil você achar os lugares ideais. Mas, assim, não tem como. Você tem que buscar lugares e organizações que têm os valores muito próximos a você. Senão, não tem como. Né? Sheila, eu estou aqui coçando para tocar num assunto que eu sei que vai ser uma delícia te ouvir, sobre liderança feminina, né? Porque a nossa geração, a meu ver, é uma geração de mulheres guerreiras, muito corajosas, né? A gente começou num ambiente muito masculino, como você disse, né? Então, conta um pouco para a gente, assim, existe, essa pergunta eu faço para todas que têm conversado aqui nesse fórum, na sua opinião, existe diferença entre liderança feminina e masculina, ou isso é um mito? Não, acho que existe sim, até porque somos seres complementares. Temos modelos mentais diferentes e, mais do que isso, temos perspectivas sobre a vida de forma diferente. E acho que aí é o grande lance. Né? Ao invés de separar, eu acho que a gente tem que complementar. Acho que a figura masculina e a figura feminina, elas se complementam. E quando isso é bem usado por uma organização, ou em qualquer ambiente social que nós estejamos, é a grande sacada, né? Isso não é diferente do que quando você constrói uma família. Mas vamos lá, eu acho que isso vem mudando muito com o tempo, ainda existe, sim, eu acho, diferenças, hoje menos, se você olha, acho que nos últimos 15 anos evoluiu muitíssimo, as diferenças diminuíram. Eu tenho uma sorte, que eu falo que a minha carreira, eu tive pessoas, e acho que eu fiz escolhas também muito, muito positivas. Se eu tive discriminação, aliás, eu tive uma discriminação forte, e se acontecesse nos tempos de hoje em dia, eu acho que a empresa seria prejudicada e o executivo que tomou uma atitude como ele tomou, a fala dele teria sido completamente rebatida, né? Nos tempos de hoje em dia. Há 20 anos atrás, quando aconteceu, não. Né? Então, assim, acho que não dá para dizer que vivemos no mundo ideal, que não existe. Existe, sim. Ainda existe uma diferença salarial, uma diferença de posicionamento, por exemplo, é muito legal, né? Que eu aprendi com a carreira. A mulher, para ser promovida, ela precisa estar 100% pronta e apresentar resultado. O homem precisa ter potencial. Então, o que eu estou dizendo com isso? No homem, investem no potencial. A mulher investe naquilo que é concreto. E aí, eu acho que a gente também tem uma responsabilidade sobre isso, porque a gente nunca se sente pronta para assumir preparada. Exatamente. A gente que não está pronta, a gente sempre acha que precisa estudar mais, que precisa saber mais. Verdade. Então, é uma responsabilidade que a gente assume, esse papel todo, que eu acho que põe uma carga que não é real. Mas, assim, que bom o mundo mudou, que bom que existem hoje muitas mulheres nas organizações, em posições de liderança, que bom que as mulheres estão conseguindo equilibrar toda a vida pessoal. Exato. Que bom que as mulheres estão se encontrando e podendo exercer o seu melhor potencial. Então, eu acho isso muito legal. Eu acredito, sim, na complementaridade. Por exemplo, eu não acredito muito em grupos só de mulheres, tá? Como eu também não acredito só em grupos só. Eu acho que a diversidade, ela é necessária. E uma diversidade é uma bênção. Que não é de gênero, mas ela é também cognitiva, ela é também de posicionamento. Então, isso que importa. Isso, exato. Exatamente, eu super assino embaixo. E que bom também, eu vou acrescentar mais um que bom que esse tema tem vindo mais à pauta. Eu tenho participado muito de vários fóruns em que o tema liderança feminina vem à tona.
quando a gente compõe uma equipe, a gente se preocupa em trazer diversidade para a equipe nos mínimos detalhes. Isso todo mundo sai ganhando. Ô, Sheila, temos 5 minutos, que pena. Como você gostaria de ser lembrada em sua trajetória profissional? É tão engraçada essa pergunta, né? Primeiro, assim, que impacto positivo eu causei nas pessoas, né? Eu acho que as pessoas... Engraçado, as pessoas lembram de mim, e hoje, né? As pessoas que já trabalharam comigo, eu tenho um feedback que você nos desafia, você faz a gente sair do lugar comum. Não é fácil trabalhar com você, porque eu sempre fui muito focada em resultado, exigente, querendo efetivamente uma entrega de alta de excelência. Excelência, e obviamente que eu errei na mão, não tenho problema nenhum. Que bom. Muitas vezes. A gente erra mesmo. Mas eu mais acertei do que eu errei. Mas eu acho que, assim, eu não passei em branco. Eu acho que é isso, sabe? É uma pessoa, é mais do que isso, ser lembrada como alguém que é possível fazer o que a gente está se propondo para fazer, sabe? Sim. E aí, voltando só ao RH, né, que é o que nos conecta, assim, é possível fazer um RH estratégico, é possível colocar RH na decisão, é possível ter um posicionamento diferente. Então, eu gostaria de ser lembrada como alguém que conseguiu posicionar o RH de uma forma diferente. Sim. Como é que a gente traz a moçada para perto, Sheila? Que dica, conselho não, mas que dica, como é que a gente pode trazer essa moçada, despertar neles o interesse de trabalhar nessa área tão importante para a organização? Primeiro eu acho que mostrar, né, a importância que hoje o RH tem nas organizações. Né? Se eles perceberem, até eles sentem isso, eu acho que, primeiro, e claro, como é que você pode ter um RH, ou como você pode crescer na área de recursos humanos, como você pode se tornar alguém de business mesmo vindo de RH. Mas o que eu acho que é mais interessante é, assim, ao invés de trazê-los para o nosso patamar, é um pouco dar alguns passos e entender a perspectiva dessas pessoas. O que eu acho que quando transforma um ser humano é quando você parte da realidade dele. Às vezes, o adulto, né, e aí entra na aprendizagem de adulto, e você conhece muito mais do que eu, assim, parte do que ele tem, não do que você quer que ele chegue. Às vezes a gente quer trazer as pessoas para o nosso... Exato. E não, você tem que voltar um pouco, ter essa sabedoria, maturidade, volta um pouco, vê o que conecta essa pessoa, vê o que desperta o talento dele, e nesse momento você traz para você. Tá? E, assim, entender que tem velocidades diferentes. Eu não acho que ninguém é limitado, tá? Fora, obviamente, você tem, né, alguns limites que são reais, mas, assim, eu acredito no potencial, eu acredito nas pessoas, e eu acredito na transformação através das pessoas. Obviamente, a gente tem características que elas são estruturais, elas não mudam, mas o ser humano veio para se desenvolver. Então, eu acho tão legal quando você pega um jovem que está no ponto A, consegue levar para o ponto B, sabe? E eu acho que quando você tem essa disponibilidade genuína, você transforma grandes talentos em grandes líderes, em grandes profissionais, em grandes, né? Sim. Então, eu acho que respondendo a tua pergunta não só mostrar que a pessoa tem um potencial, acreditar no que a pessoa tem um potencial, mas desenvolvê-la. E para desenvolvê-la tem diversas formas e diferentes formas de fazer isso. Sim, exatamente. Muito bem. Sheila, adorei a nossa conversa, muito obrigada. Eu te agradeço mais uma vez e eu gostaria que você deixasse uma fala para a gente fechar a nossa conversa. Olha, Vilma, assim, eu sou completa, olhando para trás, né, e ainda pelo que vem pela frente, eu sou completamente apaixonada por recursos humanos. Eu dediquei toda a minha carreira e continuo dedicando a minha carreira a isso. Eu acredito, sim, como eu disse agora há pouco, na transformação através das pessoas, e eu acredito no RH que faça a diferença, que tenha Eu tive a oportunidade de conhecer profissionais excelentes que me ajudaram, que foram minha inspiração. Então,
eu falo para aqueles que querem estar nessa área, queira fazer diferente, e mais do que isso, sejam corajosos, porque RH, literalmente, acho que um componente que tem que estar na nossa estrutura é a coragem. Porque RH tem uma coisa, né? Se dá certo, nunca é RH, e se dá errado, sempre é RH. Sempre é o RH, exatamente. Então, eu costumo dizer que a gente é meio cozinha da organização. Se a comida está uma delícia, uau! Ninguém lê, mas está ruim, mas se você se posiciona assim, então acho que assim, vamos sair desse posicionamento e efetivamente entender qual é a nossa contribuição como recursos humanos, como a gente faz a diferença e como a gente influencia o resultado do negócio. Então, acho que esse é o grande recado. Muito bem. Muito bem, Sheila. Eu quero te convidar para voltar aqui outras vezes. A gente vai ter outras... Com você, eu fico extremamente segura de voltar. Eu te disse, vou terminar dizendo isso. Você é corajosa, ousada, e eu admiro muito a forma como você construiu tua vida. E, com certeza, a parceria sempre deu muito certo. Eu espero que continue dando. Sim. Bora lá. Então, até breve, gente. Até breve, Sheila. Sucesso para nós. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.